Mais importantes do dia. No último dia 18 de maio, quando se comemorou o Dia Internacional dos Museus, o governador Jerônimo Rodrigues anunciou o novo sistema estadual de museus, com o objetivo de fortalecer a prática da visitação aos espaços de memória cultural. O governador disse ainda que pretende fortalecer essa prática de visitar museus em todo o interior do estado, assim como a inserção da visitação aos museus na programação das escolas de tempo integral aqui do estado. A gente aprofunda mais esse assunto e conversa agora com o novo diretor de museus do IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, o também cineasta Pola Ribeiro, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo, Pola. Bom dia. Jefferson, bom dia ouvinte da Rádio à Tarde FM. Deixa eu te falar, a intenção é das mais nobres, não é? Fortalecer a prática da visitação aos espaços de memória cultural, visitação aos museus. A gente sabe, e me corrija se eu estiver errado, mas ainda existe um longo caminho a percorrer, porque parece que as pessoas em geral não têm essa cultura aqui ainda, não é? De visitar museus. A gente vai para qualquer país mais desenvolvido, percebe como que os museus têm são protagonistas, não é? Nesse cenário cultural e turístico também. Qual a sua expectativa? Quais são os caminhos que vão ser percorridos para que, de fato, a gente possa ter a cultura de visitar museus aqui no estado? Jefferson, na verdade tem muita coisa para mudar, que estão na estrutura do país mesmo. A própria ideia de espaço público é uma ideia confusa no Brasil, né? As pessoas se fecham nos guetos dos condomínios e tal, e vão viver espaços públicos na Europa. Em Portugal, na Espanha, vão passear nos parques com sensação de segurança. E os museus não são diferentes. Os museus estão com bastante visitação, mas a ideia de que museu é um espaço do passado, um espaço de guardar coisa, isso é coisa de museu, está na hora de ir para o museu e tal, ela também se configura muito forte. Tem um conceito meio pejorativo, contra os museus. E, na verdade, a gente sempre pensa museu como um lugar de pensar futuro. Ou seja, é um lugar onde você pisa no passado olhando para o que é que vem, né? Não é um espaço só para você se agradar de ver um quadro bonito ou alguma coisa assim. É um lugar provocante, né? Que sempre traz memórias, que sempre traz reflexões. E é isso que a gente está querendo passar para a juventude, passar para os idosos, ou seja, ter um espaço que seja acessível para as pessoas de todas as maneiras, que seja fácil de chegar, que seja fácil de entender as coisas que estão acontecendo. E também essa ideia, quando é museu de arte, de que você precisa entender de arte para ir ao museu. Quando, na verdade, quem precisa entender de arte é o curador, é quem está organizando a exposição. A pessoa tem que chegar lá e se encontrar com aquele universo. E tem um fato interessante, Ernesto está aqui também, né? Não falei com ele ainda, mas a polícia está dando uma batida, a polícia turística no Museu de Arte Moderna da Bahia. E os monitores resolveram dar uma blitz. Todo dia vocês vêm aqui, nunca param para entrar na exposição? E aí os policiais entraram, fotografaram, botaram no Instagram. No outro dia, mesma coisa. No terceiro dia, eu próprio fui para a blitz. E desceu um sargento assim, troncudinho, ele desceu com má vontade de entrar no museu. Mas eu fui conversando com ele, fui e levei para dentro do museu. Era a exposição Museu de Dona Lina. Quando esse sargento viu a roupa do vaqueiro exposta, ele mudou completamente, ele se emocionou, ele ficou 40 minutos falando comigo sobre a memória dele, da roupa do avô. Ele nunca imaginou que uma roupa do avô dele podia estar dentro de um museu. Então é isso que a gente precisa quebrar primeiro. Depois é criar condições para as exposições serem provocantes mesmo, estarem dialogando com as pessoas e o jovem, né? A criança, o jovem frequentar o museu é muito bom. Essa ideia de incluir na programação das escolas de tempo integral, você vai estar tocando exatamente na rapaziadinha mais jovem, né? Essa experiência começou o ano passado. Isso não chega a ser uma ideia, porque talvez venha do fim do século XIX, essa coisa de escola e museu estarem se aproximando, essa visita, mas a prática, no acordo com a Secretaria de Educação, começou em agosto do ano passado e em 3 circuitos diferentes já, no MAN, no Museu de Arte da Bahia e no Palacete das Artes, e um circuito no Centro Histórico, no Pelourinho, onde a gente tem o Udo Quinhoff, tem o Tempo Postal e o Solar do Ferrão. E a experiência era o dia inteiro dentro do museu.
Então chegava lanche, depois cinema, oficina, visitas, exposições, almoço, outro lanche, uma vivência geralmente musical, uma coisa corporal, e os meninos iam embora. E a gente ouviu coisas incríveis, assim, como é o dia mais importante de minha vida. Olha, que fantástico. Eu gravei hein? isso, é fantástico, ou seja, assim, pô, impagável isso. Então, essa experiência é muito bacana, assim, o jovem precisa frequentar, precisa ter a noção. E quando o governador fala espalhar, não é a ideia, vamos formar um museu em cada cidade da Bahia, coisas desse tipo. Mas a ideia, o conceito, a ideia de memória, a ideia de ter as coisas, entender as coisas. O que é que significa o nome da minha cidade? Que lugar é esse? Que história é essa? Que coisas devem ser preservadas? Quais não? Isso é muito importante. E como você bem disse, né? A gente olha para o passado projetando o futuro, né, Isso, Paula? é. Ô, Paula, me diz uma coisa, e sobre os horários de funcionamento dos museus do Estado? Antigamente era uma coisa meio esquisita, que os museus não funcionavam no fim de semana. Isso já está resolvido, a gente já encontra todos os museus do Estado de portas abertas nos fins de semana, quando a gente pode, evidentemente, circular e levar filhos, e levar gente para ver o museu, visitar? Pode sim, Ernesto. Os museus estavam todos funcionando de 1 às 5 da tarde, que é um horário ainda reduzido, mas desde a semana de museus o horário passou para 10 da manhã às 18. Só os do Pelourinho que estão até às 5. E a gente está avaliando, né, esse movimento, porque a ideia é que sempre tenha um museu aberto. Então, assim, talvez alguns venham aprimorando isso, alguns venham abrir mais cedo, outros fechem só mais tarde, porque a gente está abrindo novos museus também. Então, a ideia é que a gente entenda um pouco o movimento do público para poder atender. Você assumindo agora a diretoria de museus, depois de ter dirigido o MAM por um período considerável, etc., você tem do governador especificamente, né, a garantia de que vai ter dinheiro para manter os museus, porque precisam ser lugares que recebam bem, portanto, lugares que estejam limpos, estejam as coisas funcionando bem. A gente sabe que isso, inevitavelmente, custa dinheiro e, claro, o cobertor do orçamento público é sempre curto para cobrir todas as demandas e quem é da cultura briga pela prioridade que tem que se dar para o investimento em cultura, porque ele também dá retornos, né? Nós vamos ter essa condição, Paula, para manter os nossos museus em boa condição, agora que você está para reabrir finalmente o Museu do Recôncavo. Eu estou doido para ir lá, deve estar uma coisa de doido, né? Olha, a ideia de sair do MAM e ir para a diretoria é escalar a política pública, né? Escalar a política pública é sempre um desafio, mas é quase que função mesmo. Então, assim, a experiência no MAM, a gente realmente não tinha recursos, mas a gente foi conversando e conduzindo com parcerias com as universidades. A UNEB cedeu uma profissional de acessibilidade, a UFBA promoveu muitas coisas dentro a UFRB também, e a gente foi conseguindo de algumas secretarias o diálogo, porque a gente precisa abrir para o diálogo, e o MAM é muito legal para isso, porque o MAM é um espaço de diálogo, na história dele, né? Por natureza. Por natureza. Comercialmente era um espaço de diálogo, de diálogo entre a cidade Abaitoso dos Santos, Recôncavo, Cidade Alta, Cidade Baixa, Marina e Comunidade do União. Então você está ali no meio, no entroncamento de entendimentos. O governador fez uma visita ao Museu de Arte Moderna da Bahia, que eu aproveito para convidar. O governador foi agora, se você chegar lá no MAM, porque temos 5 exposições incríveis que falam da Bahia de muitos pontos de vista diferentes. A exposição de J. Cunha é emocionante, a exposição de J. Cunha. Há 50 anos, um artista como J. Cunha não faz uma exposição desse tamanho, então é um negócio incrível. A gente está com o Aguinaldo dos Santos, que o governador se surpreendeu muito, porque é muito pouco conhecido o Aguinaldo dos Santos, mas é um dos escultores mais importantes da Bahia, do Brasil, e é daqui da Gamboa, da Ilha Itaparica. Então ele chegou há 70 anos em Salvador, foi trabalhar no ateliê de Mário Cravo, e ele virou um dos escultores mais importantes do Brasil. E está lá, tem 40 peças na Capela do União, que você chega e se emociona, dizendo como foi, ele veio a nado, porque é muito perto do lugar que ele veio para a gente desconhecer ele. Aí Rubem Valentim, que fez centenário ano passado, a exposição de arte popular de Lina Bobardi, e Krasberg também no MAM. Então quem vai ao MAM tem 5 exposições que falam da Bahia muito fortemente. Mas essa coisa do recurso, o governador ficou 2 horas dentro do MAM. Eu dei a ele o prêmio de maior tempo de um governador dentro de museu.
O governador entra, assina alguma coisa. É sempre uma rapidinha. Rapidinha, é. 2 horas é um bom tempo. Não, né? ele perguntou sobre todas as coisas, né? Ele falou, pô, esse é um museu da história da Bahia, da história dos trabalhadores, da história da arte, da história da cultura baiana. Então, essa percepção, ela é importante, porque ele quis entender. Então, essa ideia de que o museu também é uma coisa elitista, que só vai no museu pessoas que não têm, que têm uma condição especial. O baiano quer visitar museu quando vai para a Europa. O museu na cabeça da elite baiana é o Prado, é o Louvre. Então, pô, incrível quando o cara sai de casa e se surpreende no MAM, no MAB, no Palacete das Artes. São quantos museus hoje aqui em Salvador? Olha, Salvador, são vários, porque dentro do sistema E do quando a gente IPAC, fala em museu, a gente lembra logo do Museu de Arte Moderna, não é? Tem o Palacete das Artes, tem museus ali no Pelourinho. A lista é grande, né? nós temos, dentro do guarda-chuva do IPAC, a gente está com 10 museus. São um em Cabaceiras de Castro Alves, né? O Museu de Castro Alves, um em Santa Amaro, o Museu do Recôncavo, os outros 7 são em Salvador. Mas a gente tem muito mais museus. Tem museus privados também, né? Museus privados, museus da prefeitura, enfim, temos muitos museus. E um pouco da ideia do sistema também é um pouco isso. É sair da política isolada de cada museu se virando, disputando um com o outro e criar uma estrutura que abre espaço. Cada museu se virando para sobreviver. Para sobreviver. Eu colaboro para manter um, estou na luta para reabrir um e é muito difícil, até porque a gente não tem apoio do poder público. A ideia do sistema passa também pela ideia de pensar política pública. Ou seja, nós temos, além desses museus, a gente tem, na Bahia, o último censo de museu deu 250 museus. Na Bahia? Na Bahia. Sem falar nos arquivos públicos, né, Paula? Arquivos, coleções, acervos privados. Acervos privados. Que você precisa ter um pensamento. Às vezes você não tem um recurso, mas você ajuda a formular uma política. Ou acessar alguma possibilidade. Hoje você tem outras possibilidades de acessar virtualmente. Então a gente tem essa preocupação de estar com o museu em Salvador, mas está dando condição do estudante em Barreiras entrar numa visita virtual. O MAN, no período que eu fiquei lá, Ernesto, a gente fez documentário de todas as coisas. Documentário sobre os acervos, documentário sobre... É oportuno botar um cineasta para dirigir o MAN, né? As exposições, a gente tem documentário sobre as exposições que foram feitas, sobre as residências que foram feitas, que também é uma coisa muito interessante falar, essa questão das residências, né? Porque a gente aprende muito, os museus aprendem muito com as residências. E tira essa ideia do museu privado, do museu elitista, para um museu que dialoga com a periferia, com os coletivos que estão, o Acervo da Laje, do subúrbio ferroviário, a Pinacoteca do Beru, o Instituto Oiá de Pirajá, o Musas, que é da comunidade do Unhão, que ficou 4 meses dentro do museu, grafitando as paredes. Pacificou aquele conflito com a comunidade ali. Conflito de um dia. Ou seja, conflito de sempre, né? Porque você sempre está em conflito, né? Porque política pública é esporte de contato, né? Você está sempre com as pessoas discutindo e vendo possibilidades. A comunidade é incrível, mas a gente tem a praia da comunidade, que a areia, o mar levou a areia que era da praia da comunidade para dentro da praia do museu. Então a gente tem que dialogar sobre isso. É um museu que tem uma praia, né? Desses museus, 2 têm praia. São poucos museus do mundo que tem praia. Tá vendo? A gente tem 2 com praia. Depois de curtir lá as obras de arte, ainda toma um banhozinho de mar, né? Agora, essa ideia de que museu é coisa do passado e por isso esse empenho todo para fortalecer a cultura de visitar museus e tudo mais, isso é exclusivo na tua avaliação da Bahia ou é coisa de Brasil mesmo? Não, eu acho que é uma coisa geral, é uma coisa popular, isso de que tá velho, coisa velha, coisa de museu, isso é uma coisa que existe. Agora a gente tem museus muito importantes, já muito consolidados, com uma trajetória sem interrupções em São Paulo e Rio, por exemplo, que vai marcando, vai construindo uma cultura, né? Então, assim, quando a pessoa passa pela Avenida Paulista e vê o MASP não fecha a porta há bastante tempo. Há muito tempo. Né? Só com a pandemia que todo mundo fechou, normal. Mas a gente passou por muitos momentos de intervalos, de estar muito legal, depois não estar. E isso vai desestimulando o hábito, né? Porque é que nem cinema também. As pessoas vão ao cinema, tem um hábito de ir ao cinema. Sim. Perde o hábito com a pandemia, por exemplo,
e as novas tecnologias, é difícil a Os pessoa canais de voltar. streaming e tal, é difícil, né? Difícil a pessoa voltar para aquela atividade. Mas o jovem se encanta, e ele entra numa exposição como a última que teve no MAN, Utopias e Distopias, que era uma exposição mais política, de quadros diferentes da história da arte brasileira, e um garoto de 14, 15 anos, o que você mais gostou aqui foi da exposição. Você sabe que ele não entendeu tudo aquilo que estava se dizendo ali, né? mas foi provocado. Teve uma aluna da minha mulher que disse que essas coisas fazem os alunos, achei maravilhoso. Estica o pensamento. Estica o pensamento. É incrível. Uma criança disse isso. Ela viu uma criança visitando a exposição de Juarez lá no Palacete das Artes e eu morria de rir com as impressões da criança sobre as obras de Juarez. Claro. Altamente instigantes e provocantes. Né? É um dos propósitos da arte, não é? De exatamente provocar a reflexão. Às vezes você olha ali para aquela obra, pô, o que está... Exatamente esse perguntar, não é? O que significa isso? O que o cara quis dizer? Essa reflexão acaba resultando em novas descobertas, né? Essa é a discussão mais contemporânea, né? O que é que está por trás daquela coisa toda, né? Já temos 50 anos desse tipo de provocação, quando Duchamp expôs lá a fonte, que era um mictório dentro de um museu, e as pessoas ficavam, a fonte, por que a fonte? O que é que está vindo por trás disso? Então a arte contemporânea trabalha muito com deslocamentos. Você tira isso de um lugar onde está habitualmente sendo visto e coloca em outro que permite você... Aproveitando o gancho, o que é que está por trás dessa mudança do Palacete das Artes, que agora vai passar a ser o Museu de Arte Contemporânea? Para onde vão as obras de Rodin? O que é que muda naquele espaço importante, naquele equipamento importante? Na verdade, dentro desse propósito de abrir um diálogo mais franco, mais transparente com a comunidade, a gente também está na busca de identificar e conceituar o museu. Né? O museu fica mais claro o que é que a pessoa vai ver naquele museu, o que é que a pessoa vai dialogar. Então, assim, o Palacete das Artes, desde que o Museu Rodin saiu, ele ficou meio sem um conceito muito claro do que era. Qual é o Palacete das Artes? Até hoje se chama Rodin. Então, a busca... Mal resolvido. E tem uma historinha, assim, vou contar rapidinho, mas, assim... A história começa 100 anos atrás com o MAB, né? O Museu de Arte da Bahia junta vários museus em torno dele, no Corredor da Vitória. Ele junta vários museus, várias coleções e 40 anos depois, quando Valadares é o presidente, o diretor do museu, ele começa a comprar a arte moderna que está sendo produzida. Prado Valadares. E ele... Valdo Prado Valadares? Não. Valadares, Zé Valadares. Zé Valadares. E ele começa a comprar obras de arte e quando ele morre, é o ano que Lina Bobardi chega na Bahia. E ela monta um museu de arte moderna com 100 obras que ela tira do Museu de Arte da Bahia e leva para formar o MAN. 60 anos depois, o MAN vai ceder 200 obras para a abertura do Museu de Arte Contemporânea, ou seja, o Museu de Arte Moderna da Bahia, que era arte contemporânea quando foi fundado, ele cede as obras que foram dos salões, que já tinham um pensamento de arte contemporânea, para a abertura do MAC. Ou seja, o MAC é o Museu de Arte Contemporânea da Bahia, aquele museu que vai instigar mais as pessoas, que vai provocar mais as pessoas, ou seja, tirar do conforto do dia a dia para educar o olhar. Né? Isso, educar o olhar, foi Nádia Taquari, quando foi visitar a exposição Encruzilhada, ela disse, eu vou voltar várias vezes para educar o olhar. Maravilha. Né? Então, assim, é esse Museu de Arte Contemporânea, e aí as obras, só para finalizar aqui essa sua resposta, Ernesto. O MAN está recebendo obras que estavam no acervo do Palacete e está cedendo 200 obras do Palacete. E Rodin, que começou no Museu de Arte da Bahia, ou seja, o Museu Rodin começou a partir daquela exposição que aconteceu no Museu de Arte da Bahia, as 4 obras vão voltar para o Museu de Arte da Bahia. Então é um ajuste para ficar mais claro para a população. Aqui é o Museu de Arte da Bahia, o de Arte Moderna, aqui é a Arte Contemporânea. Paula, queria que você aproveitasse a nossa audiência e convidasse o público aí para visitar os museus. Vamos plantar sementinhas aí para fortalecer essa prática de visitar os museus. Por favor, fique à vontade. Bem, agora a partir de julho, o estudante da rede pública já vai ter o projeto Estudante nos Museus funcionando para levar as pessoas das escolas para dentro do museu passar o dia. Agora, o museu está aberto, minha gente, todo dia de 10 às 6 da tarde, então chegue junto, estar no museu,
circular, ver as exposições. No Man é o pôr do sol, é a Jan, falei, tem praia, enfim, tem muitas outras coisas em torno do museu. E a gente está tentando equipar os equipamentos para que você possa usufruir integralmente dessa experiência. É uma viagem, é uma experiência. A última campanha falava, museu é uma viagem que você volta com excesso de bagagem. Né? Então, é isso. Então, venha, chegue junto. Paula Ribeiro, novo diretor de museus do IPAC, ele que também é cineasta. Valeu, muito obrigado e sucesso aí nessa empreitada. Conte sempre com a gente aqui também. Obrigado, um prazer sempre estar com vocês e muito bom falar com o público da Tarde FM. Um abraço. Maravilha, abraço, Paula. 8h52 na Tarde FM.